Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo aqui, Turbina para falar de São Paulo. Nesta semana o São Paulo tem um confronto importante contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai falar deste jogo. A semana do São Paulo que também promete uma preparação específica para os próximos dois jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil, e as informações do São Paulo na tabela do Brasileirão. A gente vai falar aqui dessas informações, também notícias das categorias de base, e eu fico imensamente grato pela sua presença aqui no canal. Então se inscreve, deixa o like que ajuda muito a gente aqui, e se você puder também, compartilha esse vídeo que é importante para nos ajudar, e assim você pode concorrer a produtos oficiais do São Paulo. Não quer ficar por fora de nada? Ativa o sino de notificações, que também é importante, e vamos falar do tricolor. Eu vou compartilhar com você para a gente ver a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, além também da atualização da tabela do campeonato. Primeiro vamos falar do Brasileirão. É o São Paulo aí que vai ter um confronto difícil contra o Internacional. E a 23ª rodada começa com os jogos aí. Flamengo e Atlético Paranaense, Internacional e São Paulo. Os jogos na quarta-feira, às 21h30 da noite. Depois, Santos e Cruzeiro, que também se enfrentam às 19 horas na quinta-feira. Além de Fortaleza e Corinthians, também pela quinta-feira, às 7 horas da noite. Curitiba e Bahia, na estreia do técnico Rogério Ceni. O jogo para o Bahia fora de casa na quinta, às 8 da noite. E Bragantino e Grêmio se enfrentam também na quinta-feira, às 21h30. Já Cuiabá e América Mineiro se enfrentam na sexta, o jogo às 8 horas da noite, no dia 15/9. E Palmeiras e Goiás também na sexta-feira, às 21h30, no dia 15/9. Vasco da Gama enfrenta o Fluminense no Clássico Carioca, no sábado às 16 horas. E depois Atlético Paranaense e Botafogo também se enfrentam no sábado às 21 horas. No domingo tem o confronto pela Copa do Brasil. O São Paulo visita o Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Na rodada 24 tem um confronto aí de Bahia e Santos na segunda-feira, e depois tem os jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, os jogos que ficaram para trás, de Corinthians e Grêmio, o jogo na segunda-feira, no dia 18 de setembro, às 21 horas. Aí abre a 24ª rodada, né? O confronto aí pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem o Fortaleza no dia 20 de setembro e depois tem o confronto contra o Flamengo no jogo de volta pela Copa do Brasil no domingo, né? Então, os dois próximos confrontos do São Paulo Futebol Clube aí. Quarta-feira contra o Internacional, o jogo fora de casa, no Beira-Rio. O São Paulo deve ir com um time misto. Provavelmente alguns jogadores não estarão nessa partida. Rames Rodrigues e Arboleda, principalmente, além do Wellington, que está servindo a seleção sub-20. Os dois jogadores que estão convocados, Rames na Colômbia e o Arboleda no Equador, e o Wellington servindo a seleção brasileira, né? Então a gente vai conferir as informações aí no retorno, na chegada desses jogadores. Provavelmente eles vão estar somente à disposição para o jogo contra o Flamengo. São as informações aí do Campeonato Brasileiro, e vamos falar da tabela também, né? Da classificação aí atualizada do campeonato, para a gente conferir qual é o perigo do São Paulo aqui na tabela do campeonato, né? O Botafogo segue aí como o primeiro na competição, né, com 51 pontos. Na sequência aí o Palmeiras com 41 pontos. Depois o Grêmio com 39, Flamengo 39, Fluminense 38, RB Bragantino com 38 pontos. E na sequência o Atlético Paranaense com 34 pontos. Fortaleza 32 pontos, Atlético Mineiro 31 e Cuiabá com 28 pontos. E o São Paulo na 11ª colocação com 28 pontos, né? O São Paulo que tem 21 rodadas, tem um jogo a menos daquele jogo adiado contra o Curitiba. E esse jogo deve acontecer no dia 27 de setembro. Aí o São Paulo vai ter um jogo a menos, até lá consegue, né, se estabilizar ali no Campeonato Brasileiro. Tem a Copa do Brasil no meio. Mas até então o São Paulo tem 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Marcou 25 gols, tomou 21 gols e tem um saldo positivo de 4 gols. Em caso de derrota para o Internacional, o São Paulo pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro, pelo Corinthians, pelo próprio Inter e pode ser alcançado pelo Goiás, né? Mas o Goiás joga contra o Palmeiras fora de casa, é um jogo muito difícil.
O Internacional recebe o São Paulo, é um confronto direto ali pelo meio da tabela, né? Até a 10ª colocação ali, o que pode acontecer. O Cruzeiro visita o Santos fora de casa, também não vai ser um jogo fácil, lembrando que os dois estão aí mal no campeonato. E o Corinthians tem o jogo fora contra o Fortaleza. Então todos esses 5 clubes que estão aí atrás do São Paulo, né, brigando ali com o São Paulo, vão precisar de vitórias para ultrapassar o São Paulo, né? O tricolor paulista, se vencer o Internacional, pode alcançar ali até o Atlético Mineiro, né? Lembrando aí que o Atlético também tem um confronto difícil aí contra o líder, né? Então a gente vai conferir as informações aí do Brasileirão e vai atualizar você assim que acontecer a rodada na quarta-feira. Além disso, no vídeo de terça sai o vídeo de pré-jogo para a gente falar de Internacional e São Paulo, horário da partida, transmissão, a escala de arbitragem, tudo aqui no canal. Então se inscreve para você não ficar por fora das informações aí do Campeonato Brasileiro. O confronto contra o Inter pelo Brasileirão, a 23ª rodada do campeonato, e depois no domingo São Paulo visita o Flamengo aí pela Copa do Brasil, que também será um confronto muito difícil para o tricolor, mas a gente vai torcer e tomara que o São Paulo consiga fazer um bom jogo na Copa do Brasil. É claro que o São Paulo tem um confronto contra o Inter pelo Brasileirão, mas ninguém está pensando nesse jogo, né? Lembrando que o São Paulo, depois que acabar a Copa do Brasil, consegue sim se recuperar aí no Campeonato Brasileiro. Então tem que dar força máxima na Copa do Brasil, se entregar ao máximo para conseguir conquistar esse título, que seria um divisor de águas aí na história do São Paulo Futebol Clube. A gente pode pensar dessa maneira porque a Copa do Brasil o São Paulo ainda não tem, e esses jogadores ficariam marcados na história, não só eles, mas também o técnico Dorival Júnior. Vamos falar das informações aí do tricolor, né? O São Paulo que treinou, se preparou aí nesta semana, né? Tem a foto aí do Caio Paulista, que está treinando com o grupo e estará à disposição para o jogo da Copa do Brasil. Não para o jogo contra o Internacional, mas para a Copa do Brasil. Talvez o São Paulo vá com o Patrick Lanza para o jogo do Brasileirão, né? Contra o Internacional do Beira-Rio. Ou pode improvisar ali também o Michel Araújo pela lateral esquerda, tá? Então são as informações aí do São Paulo. São Paulo que se reapresentou no domingo, teve uma folga no sábado, né? E o elenco que se reapresentou treinou após o aquecimento comandado pela preparação física. Os atletas foram divididos em 3 grupos para uma atividade de posse de bola e marcação sob pressão em espaço curto. Na sequência, o técnico Dorival Júnior também comandou atividades táticas, ele sempre faz isso, 11 contra 11, variando a extensão do gramado, um pouquinho mais apertado ali o campo, né, mais curto, e também a extensão completa do campo. Não houve atualização sobre os atletas em recuperação. A gente pode ver que Caio Paulista está se recuperando e o David também pode aparecer aí como uma surpresa boa nesses próximos dias. O jogador que também está em fase final de preparação física. Informações sobre Sub-11 e Sub-13, né? Os dois aí na categoria de base venceram e seguem aí em 100%, né, de aproveitamento no Campeonato Paulista, com 14 jogos e 14 vitórias. Parabéns aí aos meninos da categoria de base, né? As vitórias do Sub-11 por 3-2 em cima do Sorocaba e a vitória do Sub-13 por 7-1, né? Uma goleada aí também em cima do Sorocaba, né? O São Paulo mais uma vez vem bem nas categorias de base, no Paulista. Vamos torcer aí para molecada tricolor conseguir ir bem em mais um Campeonato Paulista. Informações do Sub-15 e do Sub-17. O São Paulo, infelizmente, sofreu uma derrota aí no Sub-15, né? Mas o Sub-17 conseguiu uma boa vitória em cima do Esfera pelo Campeonato Paulista também, né? Já o Sub-15 sofreu uma derrota jogando em casa, né? Por 1-0, o Sub-15 acabou perdendo o jogo e o Sub-17 vencendo em Cotia também por 5-0 em cima do Esfera. Parabéns aí aos meninos, né? Tanto ao Sub-15 como ao Sub-17 por mais uma rodada, mais uma boa vitória aí
das categorias de base. Para a gente falar também do basquete tricolor, o São Paulo venceu o Pinheiros em mais uma partida. São Paulo, que já havia vencido também na rodada anterior, né? O paulistano agora conseguiu vencer o Pinheiros. A vitória aí por 89-50. Os destaques da partida para Seward, 24 pontos, 4 rebotes e 1 assistência. Benê com 15 pontos, 3 rebotes e 1 assistência, o Bennett. E o Miller com 11 pontos e 6 rebotes, né? Parabéns aí à equipe de basquete do São Paulo Futebol Clube, com 89-50, vencendo mais uma boa partida aí em cima do Pinheiros, né? Uma boa partida mesmo do São Paulo. Só as informações das categorias de base e também do Campeonato Brasileiro, as informações do tricolor, e a gente fecha por aqui esse vídeo de notícias para atualizar você sobre o final de semana do São Paulo Futebol Clube. Eu volto para falar também do treino desta segunda, a preparação do São Paulo específica para o jogo contra o Internacional, e na semana tricolor a gente vai falar muito também sobre o jogo da Copa do Brasil. Fico imensamente grato pela sua presença aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like, que é importante. Se inscreve no canal se está chegando agora, e muito obrigado aos novos inscritos. Mais uma vez eu desejo a você uma excelente semana, e lembro você também que o São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve, tricolor paulista, um forte abraço para você. Valeu!